Olá, vamos dar mais uma continuidade na nossa disciplina de segurança de informação. Nós vamos falar sobre uma das ferramentas mais importantes relacionadas à segurança da informação, que é a criptografia. Toda vez que a gente fala de criptografia, a gente sempre tem essa figura, né, onde nós temos três personagens, né, a Alice e o Bob, que estão tentando conversar, e a Trude, que é uma invasora, sempre tentando roubar essa informação. A ideia, toda vez que a gente fala de criptografia, é esse conceito de eu tenho um remetente, eu tenho um destinatário e eu geralmente tenho esse conceito de intrusão. O conceito, toda vez que eu falo do conceito de criptografia, eu sempre estou falando de manter as mensagens seguras. É uma ciência que tem uma importância fundamental toda vez que a gente fala de segurança da informação, e ela serve de base para várias tecnologias e protocolos. Entre elas nós temos o PKI, o IPsec, o WEP, que são ferramentas que a gente aplica na área de segurança da informação, e protocolos que a gente aplica. As propriedades, toda vez que a gente fala e trabalha no conceito de criptografia, é o conceito de sigilo, integridade, autenticação e não recuo. Então, toda vez que a gente fala do conceito, a criptografia garante essas propriedades características da segurança da informação. A ideia dela é garantir qualquer armazenamento de informação de uma maneira segura, a comunicação também de uma maneira segura, manter todo o deslocamento de uma informação de um ponto para outro de uma maneira segura. A criptografia, ela tem sido trabalhada há muito tempo, né, desde dos egípcios em si, onde a gente tinha um conceito de criptografia, e ele tem se aprimorado, né, e hoje a gente fala até no conceito de criptografia quântica, toda essa história. Então ela tem toda uma base histórica, principalmente das guerras e tudo mais, que começaram a ter mais enfoque. O conceito de criptografia é muito utilizado na área militar. As inspirações, na verdade, todas na área de redes de computadores, principalmente na área de segurança, ela vem muito para essa área militar. Ela é inspirada nessa área militar, principalmente em órgãos governamentais que exigem, né, o conceito mais a fundo de segurança e instituição financeiras. São lugares que você vê que a criptografia nasceu e já tem sido utilizada há muito mais tempo. Toda vez que a gente fala de criptografia, a gente nos remete ao conceito de mundo digital, que é a vivência, é a nossa realidade hoje em dia. O conceito, né, de manter essa privacidade, que eu tenho várias técnicas de criptografia. A gente fala dessa forma que até é impossível se bloquear uma captura de pacote. É muito difícil você não permitir que alguém não roube aquele pacote que está sendo transmitido na sua rede. Por isso, a criptografia entra para garantir esse conceito de privacidade. Aí então umas ramificações, toda vez que a gente fala da criptografia, é o conceito da escrita secreta, né, onde dele tem a estenografia, e a criptografia, que é a mistura de letras e informação, ou por substituição ou por transposição. Por substituição, eu posso usar código e cifra, e a transposição em si, ela faz a troca de pedaços de informação. O conceito de criptografia vem do grego criptos, né, que é a palavra oculto, e graphem, que é escrita oculta. E o hebraico, né, que é o conceito de cifra, né, de fazer uma cifragem em si. O conceito de criptografia veio desde a época do Júlio César, uma criptografia por substituição, onde ele fez uma troca de letras. O A significa o D, o B significa o E, o C ele transpôs para o F e o D ele substituiu pelo G. Então, quando ele fala transmita essa mensagem à tropa, ele substitui cada letra dessa mensagem por a letra correspondente e ela fica totalmente indecifrável. A implementação dela
O conceito dela é quando ele envia essa mensagem, quando ele chega, a pessoa vai ter que descriptografar, mudando a chave da forma como ela ficou para um anterior, né? Transpondo aquela informação. A cifra de substituição é uma substituição monalfabética, né? Então o A equivale ao Q, o B ao W e assim sucessivamente. Então ele faz uma substituição monalfabética. E a transposição, ele usa a cifragem dessa seguinte forma. Aqui eu tenho as letras, onde formam até uma palavra, megabuck, né? E eu tenho aqui embaixo uma numeração em si. Então esse daqui, ele vai escrever, aqui está em inglês, please transfer $1 million to my Swiss bank account 62. Aí esse ABCD é apenas uma informação a mais. Aí o que acontece? Esse aqui é o texto simples, né? E o texto cifrado, ele põe mais ou menos nessa ordem aqui. Ele pega essa letra aqui, ele coloca o A aqui, o F aqui, o L e vai fazendo até pegar toda essa coluna. Aí depois ele vai para a linha seguinte. Começa na linha 1, né? Depois ele vem para 2, escrevendo ela na linha comum. Depois vai para 3 e fica esse texto totalmente indecifrável, né? Você mudar a ordem, não precisa. Quando a gente fala da cifra de colunas, aqui é um exemplo desse, em vez de usar as colunas, de escrever de linha em linha e depois mudar, aqui ele fez a escrita assim, ó, fujam, todos fomos descobertos. E aí ele só finaliza aquela quantidade de colunas com números, letras aleatórios, para dar uma disfarçada naquele conceito. O conceito da chave, né? Toda vez que a gente utiliza o conceito de chave, é você falar, por exemplo, aqui eu tenho uma mensagem, aqui eu tenho a chave, ele faz a cifra daquelas mensagens utilizando uma chave. E aí quando chega no destinatário, eu uso uma segunda chave, no caso, para voltar o texto simples novamente. Toda vez que a gente fala de criptografia, a gente permite o disfarce daquela informação, né? A gente tenta fazer com que ninguém, mesmo que interceptada aquela informação, ela não vai ser legível para a pessoa que capturar. Por exemplo, eu tenho a Alice que quer enviar uma mensagem para o Bob e ele tem, no caso, o que a gente chama de texto aberto, texto claro, que é o texto legível. Só que aí ela pega, para ela criptografar a mensagem, ela simplesmente escreve de uma maneira totalmente diferente. Então as mensagens em si contêm uma certa redundância, né? Porque você vai ver, por exemplo, que o Bob, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o N e o N quer dizer o Bob. Então o conceito dela é que ela pode repetir algumas letras, né? Então esse conceito é que toda vez que a gente fala, ela tem esse conceito de redundância. E sempre aplica algum método onde, se a pessoa tentar fazer algum ataque por repetição, ele faz com que isso seja negado de alguma forma e faz com que a criptografia funcione. Toda vez que a gente fala da criptografia, eu tenho algumas definições. A cifragem, que é o conceito de encriptar uma mensagem, que é o conceito de disfarçar essa mensagem. O conceito de texto original, claro. E o texto quando você encripta a mensagem, ele vira o que a gente chama de ciphertext, que é um texto embaralhado em um texto criptografado. Já decifrar é quando você tem um texto que está encriptografado e você vai decifrar aquele texto. Outro termo interessante é que o algoritmo é a função ali utilizada para realizar a criptografia. Já a chave, que geralmente ela é secreta, o algoritmo, como vocês vão ver mais para frente, ele é totalmente público. Todos os algoritmos são conhecidos por todas as pessoas. Só a chave, que geralmente é secreta, que permite a cifragem e a decifragem da informação.
Toda vez que a gente fala cifrar e o conceito de decifrar uma mensagem, a gente utiliza funções matemáticas. Ele transforma aquele texto que é legível em um texto que vai ficar inteligível. O conceito da criptografia não é o algoritmo, é a chave. Então, toda vez que a gente conceitua a criptografia, a gente sempre toma esse cuidado. Então, o modelo de criptografia, eu tenho os intrusos passivos, que fica só escutando, e eu posso ter um intruso ativo, que pega aquela mensagem, pode alterar, e pega essa informação. O texto simples, né, no caso, é aplicado um método de criptografia, chamado E, né, no caso, e uma chave criptográfica. Essa informação, ela é cifrada, né, e transmitida para o destinatário. O destinatário chega aqui, ele vai descriptografar aquela mensagem, né, utilizando um método de criptografia, uma função chamada D, e aplicando uma chave, a mesma chave criptográfica. Percebam, quando a gente fala de chave simétrica, a mesma chave utilizada para encriptar é a mesma utilizada para decriptar. Então, percebam aqui K e K. Então, ele utiliza a mesma chave para fazer a criptografia e a decriptografia. Conceito de criptografia é a arte, a ciência que estuda como manter as mensagens seguras. A criptoanálise é a ideia de estudar como quebrar qualquer tipo de texto cifrado, né? Geralmente ele tenta solucionar mensagens cifradas. A criptologia é a área da matemática que estuda a criptografia e a criptoanálise, né? Então nós temos essas áreas dentro desse conceito de criptografia. Toda vez que a gente tem um conceito de algoritmo, ele é baseado geralmente numa função matemática, aplicado para encriptar e para decriptar uma mensagem. A segurança não está no algoritmo. Vocês vão notar que os algoritmos são públicos. As chaves, ou o que a gente chama de espaço de chaves possíveis, ela geralmente vai ser confidencial. Toda vez que a gente fala da criptografia, eu tenho um algoritmo que vai fazer se tornar impossível eu decriptar uma mensagem sem conhecer aquela chave para tornar o texto visível de novo. O uso da criptografia, como vocês viram, quase todas as ferramentas, geralmente, tudo que a gente fala de segurança, geralmente eles falam na aplicação sempre da criptografia. Mas, por exemplo, o celular GSM, ele utiliza um algoritmo chamado COMP128-2, que faz o conceito de criptografia. As compras de internet utilizam o SSL, que é o protocolo, no caso, utiliza aplicado para compras de internet para usar aplicado criptografia. Os bancos utilizam SSL e geralmente protocolo criptográfico adicional. E os administradores geralmente acessam o servidor usando o protocolo SSH. Então a criptografia pode ser utilizada também, por exemplo, em rede sem fio, que você pode utilizar usando o acesso, por exemplo, via web, ou usar uma VPN, que usa por trás dela, tem o IPsec para proteger qualquer informação. E os certificados digitais, que são credenciais para o acesso a serviços críticos, principalmente quando você quer falar que realmente você enviou aquela informação, você não pode passar desinformado daquilo. A criptografia de chave simétrica, como eu falei anteriormente, a mesma chave que é utilizada para criptografar, né, a gente utiliza para decriptografar. Então, aqui nós temos um texto aberto, usando o algoritmo de criptografia, fazendo um texto cifrado. A Trud tenta sempre interceptar aquela informação de comunicação entre Alice e Bob, e eles cada um possui a sua chave para conversar um com o outro. O conceito de chave simétrica, ele vem do termo, por exemplo, de uma cifra monoalfabética, que a gente falou anteriormente, onde a gente substitui o texto aberto por cada uma letra específica, né? Já uma cifra, por exemplo, polialfabética, por exemplo, utilizando as cifras de César, vocês percebam que o texto aberto está aqui, e ele faz, no caso, mexe duas vezes com as letras, percebam. Se o K é igual a 5, então o A, aqui no caso, ele vem para o F, então ele pula 5 casas, e assim sucessivamente. O B, ele vira o G, o C, ele vira o H, o D, ele vira o I.
E ele faz isso para no caso, todo o alfabeto. Aí ele faz novamente isso para o 19, que se vocês perceberem e contarem, ele vai dar, no caso, que ele vai e volta, ele vai dar no T. Então aí ele vai mudando essa entrada de chaves e vai bagunçando mais ainda. O conceito de cifra de bloco, no caso de bits, por exemplo, eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída. Então, se entra isso, a saída é essa. Então, ele vai, se eu entro isso, ele faz essa saída e assim sucessivamente. E é uma forma de fazer a cifragem de bits em si. Aqui nós temos um conceito de criptografia de chave simétrica, onde ele utiliza esse conceito de cifra de bloco. Então, uma entrada de 64 bits, ele divide em pedaços de 8 bits, aí ele entra, né, no caso, nesse processador, né, e esse processador vai fazer o embaralhamento em si, né, que a gente chama de tabela de permutação. Ele vai fazer aquela bagunça desses 8 bits. Esses 8 bits eles são gerados aqui, cada um desses processadores faz um embaralhamento desses 8 bits que ele recebe e geram os novos 8 bits ali embaixo. E depois, em seguida, ele junta, codifica tudo novamente e faz a última permutação, a última troca entre eles, gerando novamente uma saída de 64 bits. E isso eu posso fazer mais de uma vez. São uma forma de utilizar a criptografia de chave simétrica. Aí nós temos também o conceito de caixa de permutação, né? É onde a gente transpõe as entradas, né, de 8 bits. Então, essa entrada ativa essa entrada ativa esse, e ele faz a baguncinha dentro dele. E nós temos a caixa S, que vai realizar as substituições também. Então, aqui ele vai fazer a decodificação, essa caixa S faz toda a substituição de um para o outro e transforma, por exemplo, de 3 para 8 bits, que ele gera para entrada na caixa S, de caixa de substituição, e depois ele devolve de 8 para 3 bits em si. E a cifragem de produtos, cifra produtos, que usa as duas técnicas anteriores, o que a gente chama de caixa P e caixa S em si. São algoritmos que são utilizados na chave simétrica. A chave simétrica ela é muito rápida na execução, só que ela tem um problema. Como ela utiliza uma chave só, ela não permite assinatura, nem certificação digital. Então, o conceito, toda vez que a gente fala desse problema de distribuição de chave e tudo mais, quando a gente fala de chave simétrica, pode esquecer assinatura digital e certificação digital. Só que eu tenho um problema na distribuição de chaves, né? Porque ela tem que ser feita de uma maneira segura. Porque se eu tenho uma chave só para fazer os dois serviços de encriptar e decriptar, eu tenho que transmitir ela de uma maneira segura. Porque geralmente o canal de comunicação nunca é seguro. Então a gente chama ela de uma chave de gerenciamento muito complexo. Porque se você pensar aqui, ó, nós temos a Maria, ela quer conversar com o João, Pedro e Luiz. Aí o que acontece? Ela tem que ter uma chave do João, que é a 1, a chave do Pedro, que é a 2, e a chave do Luiz, que é a 3. Então ela tem que ter esse chaveiro. Imagina a quantidade de chaves que ela tem que ter para conversar com todos, cada uma dessas pessoas ali. As chaves simétricas, o nome também, um outro nome que a gente dá para ela é de chave secreta. A chave compartilhada pelos dois pontos, a mesma chave que eu utilizo para encriptar, eu utilizo para decriptar também a mensagem. Exemplos desses algoritmos que eu utilizo é o DES, o 3DR, o SC2, o SC4, o RC6 e o IDEA, são algoritmos que a gente utiliza as chaves simétricas. Aqui nós temos alguns algoritmos criptográficos, o DES, que foi criado pela IBM, né? 56 bits, o RC4 e o RC5, criados por Ronald Rivest, eles vão de 1 a 2048 bits e chegando a 256 bits. Ele é bom, mas ele é patenteado. O AES, criado por Damien Richman, 128 a 256 bits, foi considerado uma boa escolha. O Serpent, que é utilizado
que foi criado por Anderson, né, Behrendt também. Ele é considerado muito forte. E o DES triplo da IBM, né? Ele foi muito bom no tempo, mas hoje já está ficando ultrapassado. E o Two-Fish, que é muito forte, que tem sido muito utilizado atualmente. A estrutura tradicional de uma cifra de bloco, geralmente toda vez que a gente pensa nela, é o conceito de cifra de fluxo, né? Eu penso na forma de encriptar, eu pego aquela informação toda que eu estou recebendo e encripto toda aquela informação de um bit ou de uma byte, tudo de uma vez. Já quando eu utilizo o conceito de cifra de bloco, é quando eu tenho um bloco de texto claro, geralmente eu pego ele um todo e todo aquele bloco eu cifro todo ele com o mesmo tamanho. Enquanto o fluxo pega um bit ou um byte, né, por vez, o de bloco ele pega o bloco inteiro para fazer a cifragem, né. O DES foi adotado em 1977, né. Ele também é conhecido como DEA, né. São encriptados geralmente em blocos de 64 bits, que utilizam uma chave de 56 bits. Geralmente o algoritmo transforma a entrada de 64 bits em uma série de etapas, principalmente para sair de 64 bits. A ideia de que ele usa essa entrada de 64, gera fazendo essa etapa várias vezes, com a mesma chave, para fazer a criptografia e depois para reverter essa criptografia em si. E o AES, né, foi uma necessidade que foi encontrada principalmente para substituir o AES em si, para substituir, desculpa, o DES. A ideia é que o 3DS é lento, tem um tamanho de bloco pequeno, e com isso, em 1997, o NIST publicou esse pedido, né, de um novo padrão. Eles fizeram como se fosse receberam várias propostas, vários candidatos, e selecionaram em 99 cinco propostas foram selecionadas, e o Rajendel, que foi selecionado em 2000 e foi publicado como um padrão do FIPS-Pub, né, em si, em 2001. Então o AES veio para substituir o DES, né? O AES ele tem uma chave privada, usando cifra de bloco simétrico. Ele pode usar tamanho de bloco 128 bits, mas pode ter tamanho de chave 128, 192 e até 256 bits. Ele é mais forte, mais rápido que o 3DDS. A vida útil dele é de 20 a 30 anos, né? Então a gente tem ainda bastante tempo para utilizá-lo, né? Eu posso implementar ele em C ou em Java. O AES, ele trabalha com um algoritmo de cifra de bloco. É um projeto de domínio público, né? O algoritmo é um projeto de domínio público, então vocês podem encontrar ele, se vocês pesquisarem, ele está livre para ser utilizado, é só fazer a programação dele na linguagem que você quiser. As chaves dele vão de 128 a 256 bits. Eu posso implementar ele tanto em software como em hardware. A ideia do AES, quando foi lançada a proposta, era que ele atendesse o conceito de segurança, né? Então, não aceitar força bruta, o conceito de custo, né? Onde eu posso usar em qualquer tipo de sistema, em qualquer tipo de aplicação, e o conceito que ele pode ser implementado tanto em hardware como em software. E como critério final, foi analisada a segurança geral do algoritmo, né? A facilidade de implementação em hardware e software em si, não aceitar qualquer tipo de ataque de implementação, e a flexibilidade, quer dizer, atendendo todos os critérios que foram propostos. A cifra do AES criado por Rajendel, na verdade é a cifra, no caso, dos dois autores, Ridgman e Dani, na Bélgica. A ideia dele de cifra iterativa, diferentemente da cifra de Feistel, que deu início a todo esse conceito de cifragem de criptografia. Geralmente ele opera no bloco de dados inteiros, né? A ideia dele é que ele tem que ser resistente a qualquer tipo de ataque que seja conhecido.
a velocidade de solidez de qualquer código, né, que possa ser utilizado em quantos processadores, em vários processadores, isso por ser um projeto simples. Agora, falando de um outro conceito de criptografia, a gente falou de criptografia de chave privada, agora a gente vai falar de criptografia de chave pública ou criptografia de utilização de criptografia de chave assimétrica ou algoritmos assimétricos. As criptografias de chave pública, a gente utiliza, percebam aqui que nós temos duas chaves. Uma chave que a gente considera pública e uma chave considerada privada. Então, o que acontece? Esse KB aqui quer dizer que a chave pública é do Bob, ele encripta, no caso, aquela mensagem, né, que se ele quiser conversar, se a Alice quiser conversar com ele, ela vai ter a chave pública do Bob e vai conseguir conversar com ele, encriptografando a mensagem utilizando a chave do Bob. E o Bob, quando essa mensagem chega lá, ele utiliza essa chave privada dele e não a pública que ele entregou para ela. Então, o conceito é que eu tenho, ele decifra aquela mensagem que foi criptografada usando a chave pública dele, utilizando a chave privada que ele tem ali, que ele não disponibilizou para a Alice. Toda vez que a gente fala de algoritmos assimétricos, né, em si, eu tenho duas chaves diferentes, né, mas elas estão relacionadas para decriptar e encriptar as informações. A ideia dela é que geralmente fica inviável conseguir achar qual a chave que vai decriptar uma mensagem, principalmente porque a forma de fazer os cálculos, as funções, são totalmente desestimulantes para as pessoas não tentarem romper aquela segurança. Qualquer das duas chaves podem ser usadas para encriptar ou para decriptar aquela informação. Aqui um sistema de chave pública, por exemplo, o Bob ele tem várias chaves públicas, ó. Ele tem da Joy, do Mike, do Ted e da Alice. Se ele quiser falar com a Alice, ele tem a chave pública dela, né? E ele vai encriptar a informação utilizando essa chave pública dela, transmite a informação encriptada utilizando a chave dela. Quando chega lá, a Alice tem a chave privada dela, particular dela, onde ela vai decriptar a informação e conseguir ler aquela informação que foi encriptada. Por exemplo, da mesma forma, por exemplo, que o conceito de encriptação, né? Toda vez que a gente fala, tem esse conceito de ter chaves públicas, né? No caso, se ela quiser falar com o Bob ou decriptar aquela informação, eu tenho a chave pública para encriptar ou decriptar e a chave privada para decriptar. E geralmente os algoritmos que estão nessa relação, um exemplo desse algoritmo é o RSA, por exemplo, eu tenho a origem, tenho o destino, eu tenho uma chave privada e eu tenho a chave pública. Então esse conceito em si de encriptação, na convencional, eu uso a mesma chave. Já na chave pública, eu tenho duas chaves, um par de chaves para trabalhar. Aí, no caso, na convencional, eu tenho o emissor e o receptor compartilhando o algoritmo e a chave. Já no caso da chave pública, cada um tem um par de chaves, né? Não a mesma chave, né? Se eu estou querendo conversar com alguém, eu disponibilizo minha chave pública e eu mantenho a minha chave privada, como o nome mesmo dela diz, é privada. Para a segurança, o algoritmo convencional, a ideia de permanecer secreta essa chave, né, deve ser impraticável, ou pelo menos tentar ser impossível, né, essa chave se manter secreta, né. Já no algoritmo de chave pública, uma das chaves, que no caso é a chave privada, que permanece secreta, e a outra eu deixo totalmente pública, né. O conhecimento do algoritmo e dessa chave que a gente considera pública, elas são consideradas insuficientes para eu descobrir qual é a chave privada daquela pessoa. Então, nós temos aqui um exemplo de chave de criptografia assimétrica, uma chave privada, uma chave pública. No caso, eu estou transmitindo essa informação, eu encriptografo utilizando minha chave privada e envio para o meu destinatário para que ele utilize essa chave pública para decriptar aquela informação.
a ideia que eu posso encriptar e decriptar usando a mesma chave. Não quer dizer que a chave privada é para encriptar e a chave pública é para decriptar a informação. As duas chaves servem para fazer os mesmos serviços de criptografia e de decriptografia. Foi o que eu falei anteriormente, né? Só lembrando que, como o nome mesmo já diz, a chave pública é que é divulgada, a privada geralmente é mantida em particular. Né? Cada usuário vai ter seu par de chaves, né? E se eles querem trocar informação, a Bob manda a chave pública dele para ela e a Alice manda a chave pública dela para ele. Eles fazem as trocas de chave pública uma do outro, mandando, no caso, por exemplo, se eu quero mandar uma chave pública, quero mandar uma mensagem, a Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, ele vai utilizar a chave pública dela e mandar a informação para ela. Aí nós temos alguns princípios que a chave pública garante, né? Eu tenho origem A, origem B. Nesse caso aqui, se ele utiliza, no caso, a chave pública, no caso do B, eu tenho aqui o conceito de sigilo, né? Porque ele utiliza a chave pública para mandar a informação e ele pega a chave pública da origem e para decriptar ele utiliza a chave privada do destino daquela informação. Já toda vez que a gente fala o conceito de autenticação, percebam que aqui ele vai utilizar ele vai autenticar, né, falando que foi ele que registrou aquela mensagem. Então ele usa a chave privada dele para falar que foi ele que mandou, criptografou aquela mensagem e envia para o destino. Quando chega aqui no destino, ele utiliza a chave pública da origem, lá do A, para decriptar a mensagem. Com isso, a gente dá o nome de autenticação, quer dizer, ele realmente falou que ele mesmo que está ali. E toda vez que a gente utiliza a autenticação em sigilo, no caso, eu utilizo a chave privada, primeiramente. Em seguida, para garantir o sigilo, eu aplico novamente um outro algoritmo de criptografia utilizando a chave pública do destino. Aí quando chega no destino, ele utiliza a chave privada daquele destinatário e depois utilizo a chave pública lá da origem para decriptar a mensagem. Com isso a gente fala que eu garanti a autenticação e sigilo das minhas informações. Então, olha a diferença. Aqui no caso, a Maria, ela quer conversar com todo mundo, com todas essas pessoas. Para quem que ela vai distribuir? Ela distribui a chave pública dela para todos. E a chave privada ela mantém em segredo para quando ela quiser enviar, fazer, no caso, uma autenticação, uma coisa específica, ela manda a informação e todo mundo vai conseguir conversar com ela. O algoritmo de chave pública, no caso, é RSA, vindo dos autores, Rivest, Shamir e Andrew. Existem outros algoritmos de chave pública, alguns deles o curva elíptica, o Diffie-Hellman, o DSS, né? Lembrando que, como a gente está falando de chave pública, ele permite a assinatura digital, né? Então, com exceção do Diffie-Hellman, Hellman que não aceita, e permite também fazer a troca de chave entre eles. Toda vez que a gente fala da segurança do algoritmo RSA, a ideia de atacar, né, no caso RSA, é você tentar achar a chave privada, né? Todas as chaves privadas possíveis. Mas é tentativa e erro. Já os ataques matemáticos, como o algoritmo é totalmente matemático, a ideia é, como ele usa a fatoração de primos, né, o conceito de produto de primos, de números primos, então você pode fazer a fatoração desses números. E também, quando o ataque de temporização, ele tenta fazer o tempo que eu gasto para decriptar uma mensagem. Eu também posso basear em falha de hardware, né? Se o meu equipamento falhar, né? Por exemplo, ele pode falhar, induzir uma falha no caso da geração de assinaturas digitais. O ataque de texto cifrado, né? Geralmente a ideia de sigilo, né? Principalmente quando a gente fala do algoritmo em si.
Toda vez que a gente, conceito de força bruta, né, se você usa um espaço grande de chaves, quer dizer, se o espaço de chaves permite executar bastante opções de chaves, e grandes também, a gente tem uma forma de fazer com que o ataque de força bruta não aconteça. O conceito de chave pública, ela é pública, quer dizer, você vai distribuir com todos os usuários que você quiser conversar, né? O conceito dele é que quando você criptografa, só o dono pode descriptografar aquela mensagem e você só distribui a chave pública, né, em si. A ideia, também eu posso ter um modelo híbrido de criptografia que vai utilizar esses dois modelos, né? IPsec, por exemplo, utiliza esses dois modelos no tunelamento de uma VPN. O SSL-TLS também utiliza no HTTP, no SMTP, no Telnet. O PGP, no caso, utiliza para criptografar e-mail. E o S-MIME, que é o consórcio para segurança de e-mail. Outro conceito interessante quando a gente fala de criptografia, quando a gente fala de chave pública, é quem verifica essas chaves, né? Quem pode, por exemplo, emitir certificados digitais, né? Então a gente tem o conceito de infraestrutura da chave, né? Onde tem, quando a gente fala de certificados digitais, a ideia é de que eu estou dando fé pública naquele certificado que eu estou criando. Geralmente tem uma validade, né? E atualiza que a gente chama de CRL, que é o certificado de revogação, lista de revogação. Geralmente ele tem duas autoridades, a registradora e a certificadora, que a gente chama de RA e CA. Nesse caso aqui, esses caras, o certificado digital, o usuário pede, e as duas autoridades fazem o registro e a outra emite o certificado em si com o usuário, gerando a chave para o usuário que cria o certificado digital para aquele usuário. Então, toda vez que a gente fala do certificado digital, ela tem a chave pública e tem informação do usuário, que geralmente a gente chama que ele é assinado, emitido pela CA, que é a autoridade de certificação. A ideia dela é que só o usuário vai ter a chave correspondente, a chave privada em si. Toda vez que a gente fala de certificado digital, a gente usa o conceito de TTP, que é o conceito de terceira parte confiável. É como se eu tivesse um cartório, a figura do cartório mesmo, que certifica que eu sou realmente eu mesmo. Ele utiliza um padrão de formato de dados chamado X509, versão 3, né? Qualquer um pode verificar essa validade de certificado. A chave é protegida e não faz parte daquele certificado em si. Uma comparação de uma identidade real e uma digital, geralmente, o meio de provar a identidade é você pessoalmente e digitalmente, né? Como que você faz? É o governo, pessoalmente, né, que atesta. E já quando a gente fala em meio digital, é a autoridade certificadora, no caso. A idade, quando a gente fala se o documento é autêntico, geralmente eles usam a foto, né? Ou utilizam a assinatura digital, no caso, baseado no conceito de chave pública. Então, quando a gente fala de o mundo real e o mundo digital, ele faz esses dois conceitos. Quem assina o seu documento pessoal, o seu RG, é o governo. Já o modo digital é a autoridade certificadora, ou CA. A ideia de assinatura digital é o conceito, principalmente para você adentrar nesse mundo digital, né? Então, toda a criptografia de chave pública, ela possui a chave pública e a chave privada. A privada é a de acesso somente, por exemplo, lá do Bob, que tem e distribui a chave pública para conversar com qualquer um. Então, toda vez que a gente fala de criptografia de chave pública, ela que geralmente provê a assinatura digital. O conceito de assinatura digital, ele mais ou menos pega uma mensagem, utiliza o que a gente chama de hash de criptografia, que é uma função, né, geralmente matemática, que ele aplica. Em cima disso, ele ele encripta a mensagem utilizando essa função hash e a chave privada do bot, ele assina a mensagem. Aí o que acontece quando chega lá na ARIS? A mensagem, ela faz o quê? Ela decripta a mensagem e utiliza a função hash. Aí o que ela faz? Ela compara o que foi gerado e utilizado se elas são iguais, falando se a assinatura, por exemplo, é válida ou inválida.
assim. Então, toda vez que a gente faz o conceito de assinatura, a gente tem essa comparação, né? Então, quando ela transmite, ela manda mensagem, faz a assinatura do Bob, utiliza o algoritmo, e a mensagem ela vai lá atrelar. Chegando lá, ele verifica se realmente foi ele que mandou aquela mensagem utilizando as funções hashes em si. Toda vez que a gente fala de assinatura digital, ela tem uma informação exclusiva do emissor, principalmente para impedir qualquer tipo de falsificação. A ideia de assinatura digital, só um detalhe, quando a gente fala de assinatura digital, não é você pegar e tirar uma foto da sua assinatura, não tem nada a ver, a gente fala mesmo de encriptar qualquer tipo de informação para falar que você é aquele indivíduo mesmo, sua identidade digital, né? Então, esse conceito em si, de fazer esse conceito em si, né, da assinatura. Então, toda vez que ela faz a assinatura, né, ele faz a criação da assinatura, ele usa um algoritmo, usa a chave privada e assina aquela mensagem porque foi o Bob que gerou utilizando a chave privada dele. Uma forma de assinar digitalmente, ele usa a função hash, né? Aí quando chega lá, ele pega e faz o comparativo daquelas duas informações para verificar se aquela informação foi realmente mesmo daquela pessoa. Aí a verificação, né, da mensagem, ele envia e aqui nesse meio ele faz a comparação para ver se a assinatura é válida ou inválida. O conceito da assinatura digital é muito iminente das autoridades certificadoras, né? Então, toda vez que a gente cria uma identidade de qualquer lugar, né, geralmente ele vai vincular ao que a gente chama de chave pública daquela entidade. Então, toda vez que a gente fala de assinatura digital, a gente tem o conceito de fazer um atrelamento à chave pública de uma entidade. Quando você cria a assinatura, ela está automaticamente ligada à sua chave pública. A assinatura digital, geralmente, o conceito de que a chave privada geralmente faz a assinatura em si, e a chave pública geralmente verifica aquela informação. Geralmente a gente confirma utilizando a integridade da mensagem e a origem da mensagem. A assinatura digital, ela não pode ser através da criptografia simétrica, né? Ela só pode utilizar a criptografia assimétrica, né? A ideia dele é que eu tenho que confirmar aquela autenticidade em si daquelas informações, tá? E a ideia, a assinatura, ela é virtualmente possível de ser forjada quando a gente fala de assinatura digital. Tá? As principais autoridades certificadoras, a Norega, a Serpa, a Cefra, a CertSigns e a Serasa são autoridades certificadoras. Se alguém quiser criar um certificado digital, criar uma assinatura digital em si. Toda vez que a gente fala de assinatura digital, a gente garante que quem enviou a informação, por exemplo, a gente garante, por exemplo, se Bob está recebendo uma mensagem, se foi realmente a Alice que enviou, e a mensagem não foi alterada no caminho. Tá? A ideia dele, principalmente, é garantir essa integridade dos dados da informação em si, da mensagem. Né? Então, ele faz a assinatura, utiliza os que a gente chama de algoritmo de hashing, para verificar quando a mensagem é enviada utilizando o hash, ele faz a verificação utilizando a chave e verificando se aquela informação é igual ou não. Aí eu valido, falo que está ok aquela assinatura digital. A assinatura digital não consigo na criptografia simétrica, né? Eu já consigo na assimétrica, né? Em si, porque eu tenho o conceito de chave secreta. A assinatura garante a integridade e garante não repúdio porque ela utiliza a assinatura digital em si. Toda vez que a gente fala de criptografia, o algoritmo vocês vão achar ele vai ser muito testado e tudo mais. A chave é o grande segredo toda vez que a gente fala de criptografia. Então, a ideia é que você tem que garantir
que essa chave seja, né, que a gente chama até de grande o suficiente, né, que você utiliza um espaço de chaves bem grande, que não seja possível essa pessoa descobrir ela por força bruta, por tentativa e erro. Dependendo dessa série de fatores, né, a gente, toda vez que a gente fala, é o conceito de geração de chaves, né? Então, a gente pensa na criação de chave de uma forma que seja impossível saber ou adivinhar essa estrutura de chaves futuras, porque geralmente ele tem um espaço de chaves e você tem que fazer essa seleção dessas informações. O mecanismo que você troca essas chaves também tem que ficar mudando, né? Por exemplo, eu posso ter uma taxa de troca de chaves muito maior, né? Principalmente não ter a mesma chave por muito tempo, né? Trocar de ano em ano, de 6 em 6 meses, dependendo da frequência de uso. E o tamanho da chave também tem que ser, o importante é de ser bem grande para não ter problema. E as chaves, geralmente, elas são diferentes para pública e para privada em si. Toda vez que a gente fala do tamanho das chaves, principalmente porque é um algoritmo e muita matemática envolvida, né? Porém, a ideia é que a forma que é codificado aquilo, ele é público, o algoritmo utilizado, né? Então, se você não se preocupa com isso, você pode ter um grande problema nesse tamanho dessas chaves na geração em si. A ideia é que toda vez que a gente fala da segurança das chaves, você geralmente tem que pensar que não é possível ataque de força bruta. A ideia geralmente é o número de chaves para tornar impraticável ter um tamanho de chave possível, no caso, que seja impraticável o ataque de força bruta. O conceito, toda vez que a gente fala do conceito de criptografia, é o conceito de que ela tanto a certificação digital quanto a criptografia em si, principalmente que ela ajuda para você identificar indivíduos virtualmente, né, nesse mundo virtual que a gente está, e principalmente prevenir qualquer tipo de fraude, né. E outro detalhe, ele não substitui nome e senha, né, que são os métodos tradicionais que a gente utiliza hoje em dia para autenticar qualquer usuário. A ideia dele é provar que você, por exemplo, quando a gente pensa em relações de confiança que existem hoje na internet, que você consiga falar que foi você mesmo que modificou, que você autenticou naquele sistema ou naquele documento, que você realmente é você mesmo, né? Principalmente quando nessa relação de internet, que é tão complicado essa visão, porque você não está vendo o rosto de ninguém, você não está vendo, não é possível ver nenhum tipo de documento. Toda vez que a gente conceitua a criptografia, é esse conceito de, como eu já falei anteriormente, é a última barreira de proteção. O pacote já foi capturado e alguém está tentando descobrir o que está escrito ali. A ideia é que a criptografia ela vai estar em evolução sempre, constante, né? Então a gente tenta, principalmente porque as pessoas estão sempre tentando adivinhar ali. E o conceito de certificação digital vai permitir essa agilidade, principalmente em reduzir esses papéis que hoje em dia o mundo real tem. Então a gente encerra os conceitos de criptografia e dá prosseguimento para se preparar para os mais estudos que vão vir aqui pela frente. Tchau, tchau, muito obrigada.